Gravando. Primeiramente, um abraço para Manuela, que não está aqui. Uma pena. Saúde para você, viu? Melhoras. Espero que neste momento você já esteja bem saudável. Manda aí saúde para Manuela aí. Sétimo ano, revisão, P1, segundo bimestre, capítulo 4. Então, primeiro tópico aqui, ó, setor primário e sua importância. O que é o setor primário? Existem 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. O primário é tudo aquilo que você tira da natureza: a agricultura, a mineração, a pecuária. Então, tudo aquilo que você faz de trabalho na natureza é o setor primário. Qual que é a importância do setor primário? Gigantesca, porque se você se alimenta, agradeça ao setor primário, porque sem o setor primário você não teria o leite para você tomar café da manhã, sem o setor primário você não teria farinha, trigo para poder fazer pão, sem o setor primário não teria Burger King para poder pegar lanche para calvo, sem o setor primário nós não conseguiríamos alimentar as atividades industriais. Seu pai não conseguiria colocar combustível no carro dele, porque é retirado petróleo, é retirado cana-de-açúcar para poder reverter em etanol. Então o setor primário ele é extremamente importante para poder suprir as necessidades da sociedade atual do século XXI. E o setor primário gera emprego também, então seus pais também acabam ganhando dinheiro automaticamente com o setor primário, por conta que gera emprego, melhora a economia, melhora o território nacional. O país ele enriquece por conta do setor primário. O Brasil ele exporta produtos do setor primário, principalmente para o território chinês, né? A China compra muitas coisas do nosso setor primário. Então o setor primário é extremamente importante, tanto para as nossas necessidades, quanto para poder enriquecer o território nacional. Próximo, agricultura familiar e suas características. O que é agricultura familiar? A agricultura ela é dividida entre agricultura familiar, não necessariamente são parentes, mas... E depois nós temos a agricultura industrial. Primeiro, agricultura familiar. Então a agricultura familiar ela é feita por pessoas, então nós temos mais pessoas do que máquinas. Na agricultura familiar, as terras elas são menores, são chamadas de minifúndios ou terras médias, tá? Na agricultura familiar, as máquinas elas não têm ali tanta expressividade, então são mais pessoas. As ferramentas elas são mais simples, tipo pate, enxada para poder fazer as atividades. A agricultura familiar ela é policultora, tá? Então, mesma porção de terra você planta laranja, alface, batata, beterraba. Na agricultura familiar também ela acaba abastecendo boa parte do mercado nacional. Então, tudo aquilo que é produzido da agricultura familiar é para poder comercializar dentro do Brasil. Essas são as características da agricultura familiar. Alguma dúvida? Não. A agricultura industrial e suas características é totalmente inverso, tá? Então, na agricultura industrial, nós temos mais máquinas do que pessoas, tá? Na agricultura industrial, o tamanho das terras são gigantescas, extensos campos de futebol, que são chamados de latifúndios. Na agricultura industrial, nós temos muita tecnologia empregada. Na agricultura industrial, nós temos a monocultura. O que é algo monocultor? Uma produção apenas. Então, nessa extensa porção de terra, você vai produzir somente batata, ou somente milho, ou somente soja, tá? Só isso. Isso é monocultor, tá bom? E na agricultura industrial, boa parte dela acaba alimentando o mercado interno, ou seja, ir para um supermercado e tal, e uma gigantesca parte dela é para exportação. Da agricultura industrial, então, nós tanto abastecemos o mercado interno quanto as exportações. E lembrando, nosso parceiro comercial é a China. Próximo, Revolução Verde. Revolução Verde foi um período histórico onde que a tecnologia ela chegou no meio rural. A Revolução Verde ela chegou no Brasil mais ou menos por volta do ano de 1970, tá bom? Então, antes da Revolução Verde, tudo era agricultura familiar. A partir da Revolução Verde, passamos a ser introduzidos na agricultura industrial. Características da Revolução Verde que aconteceu: a utilização dos agrotóxicos, antes não tinha. A hidroponia, então plantar tipo alface na água, que nós vimos lá, tipo no passeio do ano passado. Lembra lá que a gente foi
para nascente e tal. Daí depois a gente passou numa fazenda que tinha o alface plantadinho na água e tal. Mas eu acho que todo mundo já viu. Aquele alface que vende no supermercado no saquinho. Aquilo ali é da hidroponia. Nós temos ali a ordenha mecânica. Então as vacas, é tirado o leite da vaca por máquinas, não por pessoas, tá? Temos também chip de monitoramento para o gado. Então você coloca um GPS no gado, pode deixar ele solto. Daí você consegue monitorar onde que ele está. Na Revolução Verde também temos lá aquela câmera lá, lembra das galinhas que ficam lá tipo com a luz acesa o tempo todo para poder dar uma falsa sensação que é dia o tempo todo, dela come o tempo todo. Ao invés dela ter 4 meses de vida, ela tem apenas 10, né? Foi mais ou menos isso, né? Que passou lá no vídeo. Não lembra disso? Não? A galinha vive 4 vezes menos e já vira filé de frango, já vira chiquinitos. Já vira mini chicken, já vira chicken Mac Jr. Nossa, por isso que eu um chiquinito pequenininho. Já vira 30 ovos por 10 reais. Ó, voltando. Acho que já deu pra poder entender aqui que faz parte da Revolução Verde, né? Próximo. Concentração fundiária. Esse daqui é um pouquinho mais complicadinho, mas não tanto. Vocês já aprenderam sobre isso ano passado, sobre concentração fundiária. No Brasil, não só no Brasil, mas na maior parte dos países mundiais, nós temos muitas terras distribuídas para poucas pessoas. Cada pontinho aqui que eu estou fazendo na lousa representa um dono de terra. E depois nós temos muitas pessoas com pouquíssimas terras e algumas outras pessoas sem terra nenhuma. Então, voltando, no Brasil, a maior parte das terras estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Depois nós temos poucas terras para muitas pessoas dividirem. E depois nós temos muitas outras pessoas sem terra nenhuma. Nós damos o nome dessa organização de concentração fundiária. Mesma coisa eu chegar aqui e fazer o mesmo exemplo que eu fiz ano passado. Com um pacotão aí de bis e entregar 10 bis para a Lavínia, só 3 para o João. Aqui, depois 2 bis. Quer bis, filha? Vou tirar 15 bis então. E depois o restante eu não dou bis nenhum. Tá justo isso? Então é isso que acontece com as terras aqui no Brasil. Por que é desta forma que está organizada as terras? Por conta do processo de colonização, as terras eram dos portugueses. Depois, quando o Brasil se tornou independente, somente quem tinha dinheiro que conseguiu comprar as terras. E, infelizmente, quem era descendente de escravo africano não tinha dinheiro nenhum para poder comprar terra nenhuma. Então, nós temos uma concentração fundiária. Dúvidas? E o que pode ser feito? Uma reforma agrária. O que é a reforma agrária? Você pegar as terras, detalhe, tá? Terra que não está sendo utilizada. Então, esse daqui é a terra do seu Zé. O seu Zé, ele não está produzindo nessa porção que eu estou pintando aqui, tá? Não está produzindo. O que eu posso fazer com essa terra do seu Zé? Pegar essa terra e distribuir essa terra para aquele que não tem pouca ou que não tem terra nenhuma. Isso é chamado de reforma agrária. Isso seria muito bom se ocorresse no Brasil, tá? Essa reforma agrária. Mas até chegar de fato a este processo vai demorar muito. Porque aquele que mesmo não está produzindo, infelizmente acaba não concedendo essa porção de terra. Mas isso é uma outra história, tá? Não vamos entrar aí neste assunto por enquanto aí. Porque isso daí cada um tem um ponto de vista e tal, entendeu? Mas enfim. Vamos lá para o próximo. Agricultura orgânica. O que é agricultura orgânica? Agricultura sem a utilização de agrotóxicos. Só que, como você não utiliza agrotóxicos, o processo que você faz para poder produzir, ele é muito mais complexo, porque você tem que colocar numa estufa fechada, você vai ter que ter uma tecnologia para as pragas não serem inseridas naquele alimento, e a agricultura orgânica, então, ela vai ser mais cara. Enquanto, uma maçã normal, cheia de veneno de agrotóxico, é R$3 o quilo, exemplo,
uma maçã orgânica, ela vai ser uns 10, 12. Infelizmente, nem todo mundo tem dinheiro para poder ter essa alimentação saudável. Próximo, agrotóxicos. Então já foi falado, né? Agrotóxicos são veneno. Brasil, ele é um dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo, tá? Principalmente agrotóxicos que são proibidos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, tá? Qual que é o benefício do agrotóxico? Mata as pragas. Então nós conseguimos produzir muito alimento e matamos essas pragas. Malefícios dos agrotóxicos. Se não chega na sua casa e você não limpa esse elemento direito, você pode, né, ser contaminado com este veneno. Então esse é um dos prejuízos. Outro prejuízo, o agrotóxico, ele acaba destruindo o solo, porque o solo vai ficar cheio de veneno. E o solo ficando destruído, não dá para você continuar a plantar sobre este solo durante décadas posteriores, porque uma hora vai dar o prazo de validade e o solo vai estragar. O agrotóxico também ele infiltra nas águas subterrâneas. Então os lençóis freáticos, os aquíferos, os rios, os lagos podem ficar contaminados por conta desses agrotóxicos. E a vida marinha também pode ser afetada. Por último, para a gente poder finalizar, novas ruralidades. O que é nova ruralidade? É o turismo rural. É você pegar um espaço rural e não utilizar, por exemplo, para produção, mas você utilizar, por exemplo, para lazer. Então seria um hotel fazenda, tá? Ou você pegar e fazer um ara, sabe? Um passeio de cavalo, assim e tal. Então é você utilizar o espaço rural para uma outra finalidade que não seja somente de produção. Seja para lazer, tá? Seja para descanso. Ou até mesmo, quem sabe, aí para pesquisa, né? Para poder ir lá, conhecer e tal. Passeio de escola. Alguma dúvida? E finalizamos então por aqui a nossa revisão.